Lição 6. Assunto da lição: a desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, verso 15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 4, versos 7 ao 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois, hoje, testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem, desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Tópico 1. A masculinidade bíblica. Subtópico 1. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis 1, verso 1, Atos 4, verso 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1, verso 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios 11, versos 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1, versos 21,24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis 1, verso 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Subtópico 2. Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis 2, verso 15. Esses dois termos resumem um mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios 5, versos 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro 3, verso 7. Subtópico 3. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis 1, verso 26, e capítulo 3, verso 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, verso 3. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Efésios 5, verso 29.
Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, Efésios 5, verso 25 parte B. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito, Juízes 6, verso 14, 2 Crônicas 1, verso 10, Neemias 6, verso 11, João 15, verso 12 ao 13. Tópico 2. A erosão da masculinidade. Subtópico 1. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção inválida a criação divina da raça humana como ser binário masculino e feminino é Gênesis 1, verso 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada, Romanos 1, versos 26 e 27. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente, 1 Coríntios 6, verso 10. Subtópico 2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes, Tiago 1, verso 8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho, Provérbios 21, verso 25. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Subtópico 3. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22, versos 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel 22, verso 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis 2, verso 2. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Subtópico 1. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, Rute 2, verso 1. Esta perderá o marido, os filhos e ficará apenas com a moabita Rute, uma de suas noras, também viúva e sem filhos, Rute 1. Versos 3,5 e 16. Para sobreviver, Rute foi trabalhar no campo de Boaz, Rute 2, versos 3,5 e 6. Ao saber que Rute deixará a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade, Rute 2, versos 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura, Rute 2, verso 8, a protegeu para não ser molestada, Rute 2, verso 9, a alimentou, Rute 2, verso 14, e ordenou que fosse favorecida na colheita, Rute 2, versos 15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, Deuteronômios 25. Versos 5 e 6, Rute 4. Versos 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Rute ainda estavam em apuros. Subtópico 2. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Rute a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele, Rute 3. Versos 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos, Rute 4, versos 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Rute, Rute 4, versos 4 e 5. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita, Rute 4, versos 6,9 e 10.
Ao adquirir a propriedade e tomar Rute por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Rute 4, versos 13 ao 16. O casal gerou Obed, avô do rei Davi de cuja linhagem nasceu o Cristo. Rute 4, verso 22, Mateus 1, versos 5,6 e 16. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Conclusão. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, em Gênesis 1, verso 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina, em Gênesis 2, verso 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Caro ouvinte, se este conteúdo foi útil para o seu aprendizado e deseja receber mais conteúdos como este para aprimorar ainda mais seus conhecimentos, curta esse vídeo e se inscreva agora no canal para não perder os próximos vídeos. Canal EBD On.